Olá a todos, bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Elias e, dando continuidade, então, na nossa disciplina de cartografia, hoje abordaremos o tema normas brasileiras e internacionais. Algumas delas são ISOs e algumas das especificações técnicas aqui das normas e padrões a nível nacional. Mais especificamente, o sumário dessa aula de hoje, ele vai seguir essa estrutura. Primeiro, então, teremos uma introdução ao assunto e, então, veremos algumas das normas para dados geoespaciais utilizados aqui no Brasil, as especificações técnicas, ET. Aí, então, veremos a EDGV, a ADGV, a PCDG, RDG, CQDG e brevemente veremos o perfil MGB e terminaremos então com um resumo do conteúdo. Então, poderíamos nos perguntar por que normas e padrões? Bom, o processo de produção de dados geocientíficos é complexo e envolve operações e métodos específicos com profissionais altamente qualificados. No entanto, para acompanhar essa evolução sem perder a qualificação dos dados espaciais, é necessária a adoção de padrões. Então, os padrões e as normas, eles são criados para facilitar a descoberta, o intercâmbio, a integração e a usabilidade da informação geográfica ou dos dados geoespaciais. Nós podemos pensar em padrões e normas e compará-los a um, às peças de Legos, como mostrado aqui. Imagine então que ah, essas peças de Lego, cada uma dessas cores fossem produzidas por diferentes órgãos. Vamos dizer, aqui as peças vermelhas fossem produzidas pelo IBGE, as peças verdes pela UFPR, as peças azuis pelo Exército e as peças amarelas por outra instituição. Se cada uma dessas instituições utilizassem uma forma, um molde diferente para produzir essas peças de Lego, no final, se nós fôssemos querer juntar essas peças, provavelmente o encaixe não seria perfeito, ou até mesmo conseguiríamos encaixar as peças parcialmente, ou até mesmo não iríamos conseguir encaixar nenhuma das peças. Contudo, se todas essas instituições elas estivessem usando o mesmo molde, ou seja, o mesmo padrão, ao final, quando nós fôssemos juntar cada uma dessas peças, não teríamos problema nenhum. O encaixe seria perfeito e poderíamos, inclusive, então, mandar essas peças para outras instituições, receber outras peças de instituições e, ao final, então, usar esse bloco, montar esse bloco juntando as forças. E essa comparação, ela aplica-se também para os dados geoespaciais. Então, quando temos diferentes instituições produzindo dados geoespaciais, contudo, se todas adotam as mesmas normas e padrões, isso vai facilitar esse intercâmbio, integração e usabilidade, porque ao final essas diferentes camadas, esses diferentes conjuntos, eles vão se encaixar e vão ser úteis para todo mundo ou para uma grande parte de usuários. Então, continuando, os padrões, então eles permitem inúmeras aplicações, utilizando-se de soluções e tecnologias para serem interoperáveis. Algumas das principais organizações que estão preocupados com isso estão expostas aqui nesse slide. Podemos citar primeiramente a W3C, que ela está preocupada com padrões relacionados à web. Então, esses são padrões que a gente é acostumado todo dia, pelo menos, utilizar o HTML, mas temos outros, o XML, que também é um padrão bastante utilizado com metadados. Temos as ISOs, que são padrões internacionais em geral. Bom, as ISOs, elas têm padrões para vários e vários assuntos, e um deles também tem padrões, ou vários ISOs, são padrões específicos para dados geoespaciais. Por exemplo, o ISO 19115, que é para que dita sobre os metadados espaciais. E temos também o Open Geospatial Consortium,
OGC, que ele dita ou aborda sobre a interoperabilidade entre sistemas de informação geográfica. E aqui são os exemplos, e aqui eu destaquei em negrito o WMS. E talvez assim, ouvindo ou vendo o WMS desse OGC, você pode pensar: eu não sei o que isso significa, mas talvez quando você começar a utilizar um software de SIG mais assiduamente, você vai se deparar com essa sigla. E agora, então, eu vou fazer aqui um pequeno exemplo de importar dados da Agência Nacional de Águas para dentro do software QGIS, através, então, desse formato padronizado WMS. Então, vamos lá, vou lá no site da INDE, já vamos explicar, né, o que é esse site. E eu quero, então, buscar um dado utilizando o padrão WMS. Está carregando aqui. Pronto, aqui então temos uma camada da instituição da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Eu quero mostrar aqui as informações das bacias. Então, elas são representadas aqui por esses vetores na cor verde. E agora tem essa opção aqui nos três pontinhos de copiar esse endereço web no formato, nesse formato padrão WMS. Então, eu vou copiar, vou dar um OK. E agora eu vou mostrar uma aplicação de para que serve esse formato WMS. Então, eu vou aqui no meu QGIS. Então aqui eu já já deixei preparado um mapa base aqui no QGIS e vou aqui nesse ícone no lado esquerdo chamado adicionar camada WMS. Então eu vou clicar nele e eu vou criar aqui uma conexão. Então eu vou criar aqui um novo serviço de conexão. Então o nome esse nome eu que vou dar, Ana Bacias, e vou colar esse endereço URL que segue o padrão WMS. Vou dar um OK. Vou estabelecer a conexão e pronto, ele puxou as camadas disponíveis. Eu vou mostrar aqui brevemente a camada de bacias. Vou adicionar. OK, pronto. Ele puxou aqui aquela informação de bacias utilizando então esse padrão WMS, que é um padrão ou é um formato padronizado a nível mundial. E o QGIS também ele é um software usado no mundo todo. Então, se tiver um dado em qualquer aqui parte do globo que é produzido e disponibilizado nesse formato, significa que utilizando um software como o QGIS, por exemplo, eu posso importar ele. E da mesma forma, se eu produzir e disponibilizar um dado utilizando esse formato WMS, eu posso compartilhar ele com outros usuários em qualquer parte do mundo que use, por exemplo, o QGIS. Então, voltando aqui na nossa apresentação. Então, padrões para SIG, Sistemas de Informação Geográfica, e também para dados geoespaciais, eles vêm sendo definidos em diferentes níveis, tanto internacional, nacional, federal ou industrial. Alguns legalmente estabelecidos, outros aceitos por consenso por uma considerável parte da comunidade. Conexão entre as normas. Uma norma resolve tudo, poderíamos nos perguntar? Não, geralmente não é assim que funciona, ou pelo menos no meu entendimento, ou pelo menos quando se trata de dados geoespaciais. As normas são relacionadas entre si e a aplicação de uma geralmente recai sobre requisitos presentes em outra. Aqui então temos esse exemplo da pirâmide de implantação de normas ISO para atingir a satisfação de clientes de dados geoespaciais. Então, nesse esquema de representação, numa forma de uma pirâmide, nós temos no topo da pirâmide a satisfação dos clientes, ou seja, um cliente necessita um produto ou necessita de um projeto, então o produto final vai ser entregue para esse cliente. Lá na base, no começo da produção desses dados, então nós temos essa normas ISO 9001, que discorre sobre o gerenciamento de sistemas de qualidade.
Contudo, ela sozinha não vai entregar o produto que o cliente precisa. Para isso, ela vai ter que ser complementada por duas normas, a 19.157, que aborda qualidade de dados, e a 19.105, que discorre sobre como os metadados são produzidos. Então, com a junção dessas três, é possível, então, entregar o produto ao cliente conforme foi combinado. Então, fica claro que essas normas, elas estão relacionadas e são utilizadas conjuntamente muitas vezes. Qual é o contexto nacional? Aqui no Brasil, quando falamos então de normas e padrões, temos que falar sobre a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, ela apresenta uma série de normas já existentes, além de outras em processo de elaboração e homologação. Vamos primeiro aqui então dar ah, uma olhada aqui na página da INDE, da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, essa é a página inicial da INDE, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, o Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais, ou SIG Brasil. E aqui já dá de cara assim, essa frase, eu acho que ilustra bem a finalidade da INDE, né? Todos os dados geoespaciais produzidos pelas instituições governamentais brasileiras reunidas em um só lugar, ou seja, aqui nesse site. Então, essa é a apresentação da INDE. Vou trocar o ponteiro aqui. Então, a INDE ela foi instituída em 2008 com a seguinte definição: é um conjunto integrado de tecnologias, políticas, mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos necessários para facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal. Então, aqui temos a INDE estruturada nesse gráfico. Então, observem que nós temos aqui os dados vetoriais e os dados matriciais, né, que são as informações, dados geoespaciais, e eles são produzidos de acordo ou dentro das especificações dadas pelas normas, padrões e especificações, que é representado aqui por esse polígono roxo. Então, tudo que for produzido aqui de dados vetorial, matricial, tem que então ser produzido de acordo com essas normas, padrões e especificações. Esse esquema ajuda a ilustrar muito bem então a importância de normas e padrões dentro desse contexto nacional. Então, uma infraestrutura de dados espaciais, então, ou seja, a INDE, ela é uma infraestrutura de dados espaciais, mas ela é o que? É uma infraestrutura nacional. Então, ela deve definir padrões para os dados que a compõem. E um padrão, então, ele pode ser apresentado na forma de uma especificação técnica, que é o que veremos nessa aula. Essas, então, são as especificações técnicas para mapeamento da ENGE. Temos aqui a ET de metadados, ADGV, EDGV, CQDG, RDG e PCDG. Então, observem que elas são todas, de certa forma, interligadas, mas elas também foram criadas para dar suporte a um objetivo maior, que seria a produção no conjunto de dados geográfico. Então, ou seja, essa Índia, ela objetiva, então, não produzir somente um dado, mas um conjunto de dados espaciais. Essa figura também mostra quem que são os responsáveis por essas ETs. Temos aqui, então, em verde, são as normas de responsabilidade da Diretoria de Serviços Geográficos do Exército, e em roxo, as normas de responsabilidade da CONCAR, que é a Comissão Nacional de Cartografia, né, que ela foi extinta em 2019, se eu não me engano. Então, essas aqui seriam as ETs que foram feitas pela antiga CONCAR. Então, esse aqui ainda é um vazio atualmente, né, um vazio a ser preenchido. Quem que vai substituir a CONCAR no momento? Então, essa foi a
introdução até o momento, e agora então nós vamos ver um pouquinho mais dessas normas no contexto nacional. Então, nessa aula, nós abordaremos uma, duas, três, quatro, cinco dessas especificações técnicas e veremos brevemente o perfil MGB. Então, primeiro temos a especificação técnica para a estruturação de dados geoespaciais vetoriais. Então, ele define um modelo conceitual para dados vetoriais para garantir sua consistência lógica. Abrange também a consistência conceitual e de domínios. Temos a ET para a aquisição de dados geoespaciais vetoriais, que define regras de aquisição dos dados vetoriais para garantir sua consistência lógica, prevista no modelo conceitual, ou seja, prevista aqui na ET-EDGV, e abrange a aquisição da geometria, atributos e relacionamentos topológicos. Temos a ET para produtos de conjuntos de dados geoespaciais, então define padrões para produtos de dados geoespaciais vetoriais e matriciais. Temos a ET para a representação de dados geoespaciais. Ela abrange a consistência da representação das classes de feições geográficas. Temos a ET para o controle de qualidade de dados geoespaciais, que abrange procedimentos para o controle de qualidade dos produtos de dados geoespaciais. E, por fim, temos o perfil de metadados geoespaciais do Brasil, então define um conjunto básico e necessário de elementos para retratar as características de um conjunto de dados geoespaciais. Vamos, então, começar a ver um pouquinho das especificações técnicas, um pouquinho do conteúdo dessas especificações técnicas. Eu falo um pouco porque essas especificações técnicas, os documentos geralmente são bastante grandes, né, com várias páginas, mas a gente vai tentar abordar o conceito geral e alguns exemplos e ver alguns exemplos dentro dessas especificações técnicas. Começamos então com a ET-EDGV, que é a especificação técnica para a estruturação de dados geoespaciais vetoriais. Essa aqui é a capa, né, da ET-DGV e a versão atual 3.0, que foi publicada em dezembro de 2017. Essa especificação técnica, então, ela está disponível, um dos locais disponíveis é aqui no próprio site da INDE. Aqui dentro, na opção normas e padrões, então temos algumas normas e padrões. Entre elas temos aqui a ET-EDGV 3.0 e também temos os seus anexos. Então esse é um dos lugares onde essa especificação técnica está disponíveis. Então, vamos começar a ver a norma. Então qual é a finalidade dela? Padronizar estruturas de dados que viabilizem o compartilhamento de dados, a interoperabilidade e a racionalização de recursos entre os produtores e usuários de dados e informação cartográfica. De outra forma, qual que é o objetivo mais específico? Então, é apresentar as especificações técnicas para estruturação de dados geoespaciais vetoriais. Como um dos padrões adotados na Índia, então a Índia adota esse padrão, a principal finalidade desta norma é padronizar as estruturas de dados geoespaciais vetoriais oficiais de referência. Essa norma, então, ela apresenta o catálogo de objetos usados para descrever a semântica da cartografia brasileira. Ou seja, ela vai descrever o nome dos objetos, o nome das classes. Então, a partir do modelo conceitual adotado, então vai se adotar uma semântica descrita nessa especificação técnica. A ET-EDGV busca, sim, manter a compatibilidade com os padrões ISO, que é um padrão internacional, e as especificações da OGC, Open Geospatial Consortium. Isso, então, decorre de uma visão mais ampla que contempla a possibilidade de integração das bases cartográficas brasileiras com a cartografia mundial. Claro, se isso for julgado necessário, né, pelos órgãos nacionais, como o IBGE ou o Exército, enfim. Mas essa também é uma via de mão dupla. Então, ela permite que
usuários talvez fora do Brasil possam usar os dados produzidos aqui no Brasil, mas pode permitir também, então, que nós usemos dados de fora, desde que, então, eles sejam produzidos com as normas e padrões, com as mesmas normas e padrões. Então, de novo, é como mostrado no exemplo do Lego. Então, a adoção desta especificação permite a manutenção da integridade estrutural dos dados e, consequentemente, a interoperabilidade dos mesmos. Os dados de referência, então agora vamos começar a ver um pouquinho, entrar nessa norma, né, entrar nesse documento. Nesse documento, ele diz que os dados de referência da Cartografia Nacional Brasileira, que compõem as bases cartográficas aqui no Brasil, então elas receberão as seguintes denominações: MAP, Topo, PE, para dados do mapeamento topográfico em pequenas escalas. Então, quando elaborados para atender às escalas de visualização de 1 para 25 mil e menores, geralmente até 1 para 250 mil. E MAP, Topo, GE, que são os dados do mapeamento topográfico em grandes escalas, quando elaborados para atender às escalas de visualização maiores que 1 para 25 mil até 1 para 1000. Aqui, então, temos um exemplo de categorias de informação. Então, temos a categoria de informação que contempla as pequenas escalas, P, e que contempla a grande escala. Então, lá dentro dessa especificação técnica, por exemplo, lá na página 11, temos esse quadro 1, que mostra as categorias de informações do mapeamento topográfico de pequena escala. Uma das categorias é chamada energia e comunicações. Então, aqui tem uma definição do que é essa categoria, tem uma descrição do que ela significa, e ela aparecendo nesse quadro aqui, então significa que essa categoria espera-se ser mapeada dentro das escalas de pequenas escalas, ou dentro desse intervalo de pequenas escalas, que é menores que 1 para 25 mil. Já essa categoria de área verde, aqui então temos uma descrição que agrupa as feições que representam os espaços urbanos públicos com predomínio da vegetação. Essa categoria, ela se espera que seja mapeada num mapeamento topográfico de grandes escalas, ou seja, maiores que 1 para 25 mil até 1 para 1000. A atividade prática dessa aula, então, ela envolve um trabalho no QGIS justamente utilizando essa ET-EDGV, a versão 3.0, como referência. Então, vamos só mostrar ligeiramente aqui. Então, já tem disponível uma videoaula só sobre essa prática. Então, realizando essa prática, então vocês vão ter assim uma noção melhor, ou uma noção prática de como implementar a ETDGV num sistema de informação geográfica. Vamos para a próxima norma, então, que é a norma da especificação técnica para aquisição de dados geoespaciais vetoriais. Então, essa aqui é a capa, né, da especificação técnica, e a versão atual, ou seja, a versão 3.0, ela foi publicada em dezembro de 2018. Então, qual que é a finalidade dessa norma? Primeiro, essa ADGV, ela foi produzida para ser compatível com a ET-EDGV. Então, a EDGV, ela apresenta um modelo conceitual, né, e a semântica, mas aqui a ADGV, então, vai mostrar como adquirir esses dados. Ou uma definição mais formal. Então, a finalidade é definir as regras de aquisição de cada classe de objetos constantes da ET-EDGV, o que inclui a geometria e demais atributos essenciais à individualização das instâncias. Por exemplo, aqui é uma parte extraída do anexo da ET-EDGV 3.0 lá na página 21. Então, a ET-EDGV, ela vai mostrar o nome das classes. Por exemplo, lá na fonte da água, essa vai ser a semântica, essa vai ser
o nome da fonte da água, e lá está, na EDGV, está descrito o que é uma fonte de água, e aqui também está descrito os tipos de atributos que eu posso associar, então, a essa classe. Contudo, então, aqui na ADGV, ela vai, então, nos dizer como adquirir, por exemplo, essa classe fonte d'água. Então, a ET-ADGV estabelece a forma como adquirir a geometria dos objetos espaciais, utilizando as primitivas geométricas, assim como as características topológicas relativas a essas geometrias. Define todos os critérios para aquisição da geometria das feições, inclusive os parâmetros dimensionais mínimos segundo cada escala. Ela deve complementar e regular as peculiaridades da aquisição dos atributos dos objetos geoespaciais definidos na ET-EDGV. A ET-ADGV, por si só, também, ela não é uma norma sozinha, ou uma norma construída do zero, como é também verdade com as outras normas. Por exemplo, esse trecho extraído lá do capítulo 1, página 2, ele diz que esta especificação técnica, a ET-ADGV, é baseada em diversas normas nacionais e internacionais. Os seguintes documentos normativos são utilizados. Então, ele cita que utiliza a ET-EDGV, a ET-CQDG, ET-PCDG e também decretos e manuais técnicos. Então, mais uma vez, todas essas normas estão interligadas. Vamos ver um pouquinho, então, dessa norma. Lá no capítulo 2, sobre critérios gerais para aquisição das feições, ele indica como fazer a aquisição das feições conforme a escala. Ele também diz que o limite mínimo comum para aquisição é o raio de topologia, descrito em outra norma, né? Ou seja, que esse valor foi estabelecido em 0,04 milímetros na escala. Então, esse é o limite mínimo. E aí, então, lá nessa ET-ADGV, no capítulo 2, na página 3, tem essa tabela 1. Então, parte da tabela 1 é transcrita, foi copiada e colada aqui. E essa tabela 1, ela especifica, então, a aquisição de objetos segundo a escala. Bom, o que essa tabela contém? Primeiro, ela tem um código e classe que segue a nomenclatura da EDGV. Então, por exemplo, aqui banco, tracinho, areia, ele está escrito da mesma maneira que está escrito lá na EDGV. Mas então, como adquirir o objeto, ou como adquirir a classe banco de areia? Bom, primeiro, quanto à escala. Esse objeto, banco areia, de acordo com a tabela, pode ser adquirido em todas as escalas. Contudo, para ser adquirido na forma de área, ele precisa ter uma área mínima igual ou maior que 4 milímetros quadrados. E essa classe, banco areia, ela não vai receber, ela não vai ser produzida se não tiver essas dimensões, ou não vai ser produzida como linha ou como ponto. Já a classe barragem, então, ela pode ser observada produzida em todas as escalas. Contudo, para poder ser representada como um objeto de área, ou seja, como um polígono, o seu tamanho deve ser maior ou igual que 12,5 milímetros quadrados na escala de aquisição. Se essa barragem não satisfazer esse requisito, ou seja, tiver uma área menor que 12,5, eu posso passar para o próximo passo e ver se ela pode ser representada por uma linha. Para isso, então, essa barragem deve ter um comprimento maior ou igual que 0,8 milímetros na escala de aquisição. Se ela satisfazer esse requisito, ela vai ser adquirida, então, como uma linha. Se, contudo, ela não satisfazer esse requisito e tiver aqui um comprimento menor que 0,8 milímetros, então ela pode e deve ser adquirida como um ponto, e assim por diante. Também tem classes, por exemplo, o canal, que ele deve ter uma dimensão mínima de 0,8 milímetros para ser adquirido como um polígono na forma de área. Então, essa tabela, então, ela vai dar os indicativos de como e quando posso adquirir um objeto
aquela escala e quando esse objeto deve ser representado por área, linha ou ponto. Ainda no capítulo 2, critérios gerais para aquisição das feições, ele classifica os níveis de aquisição. Então, essa ET-ADGV define 3 níveis de aquisição. Temos o básico, que compreende um produto cartográfico preliminar, no qual apenas a geometria e o atributo geometria aproximada foram levantados. Temos o nível de aquisição padrão, que é um produto do nível básico, ou seja, desse nível aqui, no qual foram levantados todos os atributos obrigatórios da EDGV 3.0. No caso, né, que essa é a versão atual, a 3.0. Personalizado, então é um produto no qual foram levantados um conjunto de atributos opcionais na EDGV 3.0 que são de interesse para um projeto específico. No capítulo 3 dessa ET, ele discorre sobre a aquisição dos atributos das feições. Então, para que um operador seja capaz de adquirir as geometrias corretamente, é necessário um conhecimento do modelo de dados, ou seja, da EDGV, e das regras de aquisição, que são definidos na ADGV. Assim, as regras de aquisição para os objetos da EDGV são detalhados no anexo A dessa especificação técnica. Por exemplo, aqui temos então um trecho do anexo A, que foi extraído lá da página A13, onde o anexo A, então, ele mostra de forma mais detalhada os critérios para aquisição dos objetos com geometria. Bom, antes estávamos comentando, estávamos vendo essa tabela que dá um indicativo de como adquirir a barragem na forma de área, linha ou polígono. Então, aqui no anexo, ele dá uma descrição mais detalhada e também, que é bastante legal, que tem essa ilustração. Então, primeiro, a classe barragem, então, seguindo a mesma nomenclatura da ET-EDGV, aqui tem uma descrição, estrutura construída transversalmente a um curso d'água ou a um tavel, com o objetivo de deter o fluxo da água parcialmente para acumular água ou elevar o seu nível. Muito bem. Então, se essa definição se encaixa nessa minha primeira interpretação visual, vamos dizer, eu parto para definir se a minha barragem, então, vai ser representada por um objeto do tipo área, linha ou polígono. Bom, como falamos antes, para poder ser representado do tipo área, ele tem que ter uma dimensão mínima de 12,5 milímetros, numa determinada escala, e aqui temos essa ilustração. Então, nesse caso aqui, a barragem, então, ela tem uma área aqui nessa ilustração visível e supostamente, então, ela tem uma área maior que 12,5 milímetros, então, ela pode ser representada com uma figura geométrica desse tipo. E ela vai receber, então, o nome barragem, e aqui o tracinho A significa, então, que é um objeto vetorial do tipo área. Contudo, então, se ela não tiver uma área que satisfizer essa condição, né, de 12,5, ela então vai para a próxima etapa, que é verificar se essa barragem tem um comprimento maior que 0,8 milímetros. Então, aqui, nesse caso, nessa ilustração, ela satisfez essa condição, tem um comprimento maior que 0,8 milímetros na escala, e ela vai ser representada na forma de uma linha. Contudo, então, a última opção, né, quando a largura, aqui o comprimento for menor que 0,8, então a opção restante é representar essa barragem, aqui provavelmente numa escala pequena, né, representar essa barragem na forma de um ponto. Então, veja que essa ET tem instruções que, apesar de ser um documento extenso, né, mas ele tem um passo a passo que realmente ajuda o intérprete ou o produtor do dado a adquirir um dado seguindo as normas, então, os padrões da ET-ADGV. Então, vamos para a próxima, então, que é a ET-PCDG, que é a especificação técnica para produtos de conjuntos de dados geoespaciais. Então, e essa é a capa dessa especificação técnica, e a versão atual, que é a segunda edição, até onde eu sei, ela foi então publicada em fevereiro de 2016.
Então, qual que é a finalidade dela? Definir os padrões a serem observados na elaboração de produtos de conjuntos de dados geoespaciais, tanto vetoriais como matriciais, que são o quê? Que são utilizados como referência para o espaço geográfico brasileiro. Então, aqui eu botei em negrito conjuntos, né? Coloquei em negrito, porque ele está preocupado na produção de conjuntos, não somente de um dado, né? Então temos o conjunto aqui que é a soma então dos dados tanto vetoriais como matriciais. E essa ideia, então, ela especifica como são criados os conjuntos de dados geoespaciais de referência. Vamos então ver um pouquinho do que contém essa norma. Lá no capítulo 2, ela estabelece ou discorre sobre conjunto de dados geoespaciais vetoriais de referência do mapeamento sistemático topográfico em pequenas escalas do Sistema Cartográfico Nacional. Então, assim, o capítulo 2 apresenta as especificações técnicas a serem seguidas na elaboração de produtos do tipo conjuntos de dados geoespaciais vetoriais, CDGV, para utilização como dado de referência do espaço geográfico brasileiro. Estes produtos fazem parte do mapeamento topográfico em pequenas escalas, o MapTopo-P, como vimos antes, sistemáticos do Sistema Cartográfico Nacional, nas escalas 1 para 250 mil até 1 para 25 mil. Então, essa ET, ela guia a produção das cartas referentes ao MapTopo-P do SCN, usualmente denominado mapeamento sistemático da cartografia básica, que são a produção então das séries de cartas topográficas. Então vamos ver um exemplo disso. Vamos então ver um exemplo aqui das cartas topográficas disponíveis no banco de dados geográficos do Exército, que essas cartas então provavelmente foram produzidas para atender esse MapTopo-P, ou seja, mapeamento topográfico em pequenas escalas. Então, esse aqui é como se fosse um WebSig, né, do Exército. Pode acessar ele como visitante, pode fazer um cadastro para ter acesso para ter acessos a mais funções. Aqui, por exemplo, então no mapa índice, nós temos cartas topográficas, tanto vetorial como matricial, e temos essas cartas em diferentes escalas, mas todas no MapTopo-P, ou seja, mapeamento topográfico em pequenas escalas, desde 1 para 250 mil até 1 para 25 mil. Então, se clicarmos em uma delas, ela vai, então, nos apresentar aqui sobre o território brasileiro, onde é que tem essas cartas topográficas. Então, vejam aqui que estamos falando o quê? De um conjunto, né, de dados. Aqui não temos apenas uma carta, mas várias cartas cobrindo o território brasileiro. Então, aqui em cada um desses retângulos, então significa que existe uma carta topográfica nessa escala que acabamos de requisitar ao sistema. Aqui está em branco, não sei o que significa, teria que ver na legenda, mas podemos ver então que cada um desses quadrículos aqui tem uma referência significando que existe uma carta topográfica que foram produzidas seguindo normas e padrões, provavelmente para atender esse mapeamento do MapTopo-P. Aqui, o capítulo 13, então, ele é semelhante ao exposto aqui no slide anterior, mas agora é para grandes escalas, ou seja, é compatíveis, só vou pegar aqui o ponteiro, agora é compatível com a representação do espaço geográfico municipal para o mapeamento sistemático topográfico em grandes escalas do Sistema Cartográfico Nacional, ou seja, é representado pelo mapeamento topográfico em grandes escalas, o MapTopo-G, também conhecido como mapeamento básico cadastral, para as escalas de 1 para 1000, 1 para 2000 e 1 para 10 mil. Então, para exemplificar esse MapTopo-P, eu vou mostrar aqui a IDE do mapa cadastral de Belo Horizonte. Então, aqui a prefeitura de Belo Horizonte, eles construíram, né,
um, um IDE, e é um dos IDEs de referência no Brasil quanto aos mapas cadastrais. E se nós começarmos a investigar o que tem, né, essa infraestrutura de dados espaciais de BH, nós vamos perceber que provavelmente tem muito dado aqui produzido nessa escala grande. Por exemplo, aqui temos a articulação 1:1000, então, que é numa escala grande. Então, aqui temos a divisão nessa articulação 1:1000. E se dermos um zoom nessa IDE, vamos perceber aqui características típicas né, de um mapa cadastral urbano, ou seja, elementos produzidos foram produzidos ou elementos foram adquiridos provavelmente em grande escala. Então vocês podem, se tiverem interesse, podem virem aqui e dar uma navegada, brincar um pouco com essa IDE de BH, que, como eu falei, é um padrão, é um exemplo aqui para o Brasil de como construir uma IDE a nível municipal. Seguindo, então, a próxima norma é a especificação técnica para a representação de dados geoespaciais. Essa especificação técnica, ela ainda está em elaboração, até onde eu sei, então ela está sendo construída e, por enquanto, então, não existe assim uma especificação técnica, mas muito, então, da representação de dados geoespaciais, de acordo com as normas, é feita baseada num manual técnico chamado T34700, que é dividido em duas partes. A primeira parte, né, então ele contém as normas para o emprego dos símbolos, e a segunda parte, ele contém o catálogo de símbolos. Então essas duas partes, então, elas formam as convenções cartográficas que dão suporte à representação de dados geoespaciais. Esta ET é uma componente necessária para a representação gráfica de informações geográficas. Então, deve se apoiar principalmente no Manual Técnico 34700, que acabamos de ver, onde já estão definidos os símbolos clássicos do mapeamento sistemático, mas também na IT-EDGV, onde estão definidas as classes a representar na modelagem conceitual brasileira. Para cada produto definido na IT-PCDG, que requer representação gráfica, são definidos os estilos de representação gráfica de cada classe representada naquele produto. Assim, a ET para a representação de dados geoespaciais, ET-RDG, estabelece os símbolos e convenções cartográficas padronizadas a serem associadas às primitivas geométricas, ou seja, ponto, linhas e polígonos, dos objetos espaciais. O emprego da representação cartográfica observará a escala adotada e ou os valores dos atributos qualificativos do objeto. Em virtude da criação de algumas classes de objetos inexistentes na cartografia tradicional, sugeridas pelos especialistas das várias áreas de conhecimentos temáticos, a ET-RDG, compatível com esta especificação, contempla as novas representações cartográficas. Ou seja, essa ET-RDG, ela ainda está produzindo. Então, ela contém elementos da representação clássica, né, que é baseado nesse manual, mas vejam que eles têm mais de 20 anos. Então, e nesses 20 anos, houve uma evolução, novas necessidades foram apontadas pelos especialistas. Então, essa IT-RDG, quando ficar pronta, ela vai contemplar símbolos dessa representação clássica, mas também vai ter que incorporar novos símbolos que estão descritos principalmente na ET-EDGV. Então, é isso que essa frase, né, ela quer dizer. Então, vamos a um exemplo do que contém essa ET, que no momento, né, é composta então, por esse manual técnico. No manual técnico, na primeira parte, lá no capítulo 2, página 3, ele dá um exemplo de como seria representada uma rodovia não pavimentada. Então, ele dá uma descrição textual do que é uma rodovia não pavimentada, mostra uma figura de uma rodovia não pavimentada que realmente existe, um trecho da BR-230,
E aqui ele mostra, então, como se daria a representação gráfica dessa rodovia não pavimentada. Então, usaria essa linha nessa cor e sob ela estaria escrito alguma coisa escrita, no caso duas faixas, utilizando essa fonte e esse tamanho. Nessa página também ele mostra como seria representada uma rodovia pavimentada. Então aqui temos uma foto de um trecho da BR-330. Então essa rodovia pavimentada, ela seria representada então num mapa com uma linha nessa cor e sob ela estaria escrito duas faixas com essa fonte e esse tamanho de fonte. A representação de dados geoespaciais. Também temos um exemplo aqui na segunda parte do manual, na página 1. Então, nessa página, ela especifica com mais detalhes esses elementos simbólicos. Por exemplo, estávamos falando sobre rodovia não pavimentada e rodovia pavimentada. Então, esse quadro, ele detalha, ele providencia todos os detalhes para a produção daquela linha. Por exemplo, na hora de aquisição, esse deve ser o símbolo utilizado, a representação geométrica vai ser do tipo linha, e aqui mostra como será a representação final. Então, a linha será na cor preta, ela terá essa espessura, e para escrever algo sobre essa linha, então se utilizará uma fonte especificada por esse código, e essa fonte terá esse tamanho de 1,5 milímetros. E similarmente para a rodovia pavimentada, então que será na cor vermelha, terá essa espessura e seguirá a mesma fonte e o mesmo tamanho e a mesma espessura. No caso, não, o mesmo tamanho da fonte. Como um exemplo, essa aqui então é um trecho de uma carta topográfica identificada, esse é o título da carta, então essa é a identificação da carta. Então, observamos aqui essa malha viária, né, nas cores vermelhas, como estávamos comentando. Então, cada uma dessas linhas, né, que representam a malha viária, seja essas aqui as vermelhas ou as pretas, cada uma dessas linhas, então, elas não foram produzidas aleatoriamente quanto à forma, quanto à cor, quanto ao tamanho, não. Elas foram produzidas, então, seguindo especificações, seguindo padrões. Então, todas essas cartas, elas são produzidas, a sua parte gráfica, ela é baseada, então, nessa ET-RDG. Temos outro trecho também, lá na segunda parte da norma, lá na página 55, por exemplo, temos as especificações de fontes, ou seja, que tipo de fonte usar, e qual o tamanho e quando usar. Por exemplo, quando temos nomes de lugares povoados, cidades que exceda 100 mil habitantes, será o nome da cidade, então será representado por essa fonte, times, com um tamanho 3,5. Se a cidade exceder 50 mil habitantes, a fonte será times também, contudo o tamanho será 3. E assim por diante. E aqui então temos um trecho da carta topográfica, a mesma de anteriormente, dando enfoque então aqui à escrita da cidade de Curitiba. Então essa escrita provavelmente ela seguiu então uma norma parecida com essa aqui, mas não sei se foi exatamente essa norma, porque esse manual, né, foi publicado em 1999 e 2000, e essas cartas topográficas foram produzidas muito antes que isso. Então, não sei se seguiram essa norma, mas de qualquer forma, elas devem ter sido o jeito que essa palavra foi escrita, com certeza foi escrita seguindo uma norma e uma especificação similar a essa mostrada nessa tabela. A próxima especificação técnica, então, aqui decorre sobre o controle de qualidade de dados geoespaciais. Então, essa é a capa dessa especificação técnica. Só foi publicada uma edição até o momento, até onde eu sei, e essa versão, a primeira edição, é também de fevereiro de 2016. Essa especificação, a finalidade dela é definir os procedimentos de controle de qualidade dos produtos da cartografia terrestre, entre parênteses, mapeamento topográfico, né,
previstos na ET-PCDG. De outra forma, o objetivo é fornecer uma forma padronizada para avaliar a qualidade dos produtos de conjuntos de dados geoespaciais integrantes do Sistema Cartográfico Nacional do Brasil. Essa padronização vai permitir comparar os conjuntos de dados avaliados usando uma estrutura comum. Ou seja, então, se eu quero comparar uma camada de dado que representa, por exemplo, a malha viária com outra que representa a rede hidrográfica e assim por diante, eu posso comparar elas, uma vez que elas foram produzidas utilizando a mesma norma. Sim, normatização e qualidade são conceitos que estão fortemente interligados, e isso é verdade. Por exemplo, para podermos avaliar a qualidade de dados geoespaciais, foi-se necessário criar uma norma, por exemplo, essa ET-CQDG, que por sua vez é baseada em outras normas. Então, essas normas dão suportes à avaliação da qualidade. Então, é difícil de pensar em qualidade sem uma norma para isso. A ET-CQDG é uma especificação em conformidade com as normas da série ISO 19100. Então, a ET-CQDG, ela é baseada, assim como as outras, em normas já existentes. Mais especificamente, as normas mais importantes relacionadas com a qualidade dos dados geográficos são da família ISO 19100. Por exemplo, elas vão então desde a ISO 19.113, que aponta sobre ou discorre sobre princípios de qualidade. A 19.140, ela fala então sobre procedimentos de avaliação da qualidade, até a 19.139, que mostra como proceder ou como manejar metadados. Então, toda essa família, né, de normas ISO está embutida aqui na ET-CQDG e outras além dessas. Também quando falamos em qualidade de dados geoespaciais, temos que comentar sobre esse excelente manual técnico em geociências do IBGE, que ele discorre então sobre como fazer a avaliação, como fazer essa avaliação. Inclusive, ele referencia algumas das normas que estamos comentando nessa aula. Princípios de qualidade. Então, vamos ver agora um pouquinho do que essa especificação técnica contém. Ela fala em princípios de qualidade. Então, 5 categorias agrupam elementos de qualidade similares que descrevem se os dados estão completos, ou seja, completude, se estão exatos no tempo, que é dado pela acurácia temporal, estão na posição correta, dado pela acurácia posicional, se os atributos estão corretos, dados pela acurácia temática, e se cumpre com todas as regras lógicas, consistência lógica. Vamos então ver um pouquinho mais sobre esses 5 elementos, então, que nos apontam se o dado geoespacial, que nos dão indícios, então, da sua qualidade. Completude. Então, a completude relaciona-se com a presença ou ausência de feições na informação geográfica. Aqui, por exemplo, então, nós temos esse desenho que ele representa o nosso dado de referência ou verdade. E aqui temos 2 produtos cartográficos. No primeiro, houve um problema de omissão. Então, a qualidade desse produto está comprometida devido à omissão. Ou seja, então observe que no dado de referência temos 2 objetos, o A e o B. O produto foi produzido, contudo o objeto A está faltando. Então, temos aqui um problema de omissão, ou uma degradação da qualidade no quesito completude devido à omissão. Nesse outro caso, contudo, temos uma degradação da qualidade da completude devido ao excesso ou comissão. Observem que existem 2 objetos do tipo A, mas na realidade só existe um deles. Quanto à categoria consistência lógica, então, ela diz respeito ao cumprimento das regras lógicas da estrutura dos dados, dos atributos e das relações. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre os atributos.
Então, os campos a serem preenchidos nas tabelas de atributo devem ser feitos de acordo com os valores estabelecidos para aquele tipo de informação. Então, aqui é um print screen da videoaula que mostra como fazer a atividade prática, e lá no tempo 44 minutos e 56, então eu mostro como preencher os atributos do campo tipo massa da água, né? E para esse campo, nós temos alguns atributos possíveis, ok? Então, como estamos utilizando a ferramenta DSG Tools, aqui é muito difícil preenchermos de forma errada esse atributo, porque só podemos escolher as opções disponíveis aqui. Então, nesse exemplo, escolhendo uma dessas opções para o atributo, quando a qualidade da consistência lógica quanto ao tipo de atributo estará correta. Mas imagine que vocês não estivessem usando essa ferramenta da DSG Tool e para preencher esse campo tipo massas da água, o preenchimento fosse manual, ou seja, vocês teriam que ir lá e escrever manualmente. Em vez de escrever, por exemplo, aqui lago ou lagoa, ou escrever laguna, vocês iriam escrever lagunas, iriam acrescentar um S a mais. Pronto, isso já então seria um problema, algo que não existe na referência. Então, supomos que a referência diz só existe laguna, e você vai lá e escreve lagunas, já está cometendo assim um erro que está contribuindo para degradar a consistência lógica do dado no tocante a atributos. Então, esse é apenas um exemplo. Quanto à categoria acurácia posicional, ela diz respeito à qualidade da posição geográfica das coordenadas do conjunto de dados geoespaciais. Então, aqui temos um produto de dados geoespacial, então um produto criado com duas feições que foram criadas, né, a feição A e a feição B. Contudo, ao se comparar esses dados do produto com o dado que representa a referência ou verdade, observamos que existe esse deslocamento. Então, aqui tem-se uma imprecisão. Aqui, contudo, nesse tipo de acurácia posicional, nós temos meios, técnicas e estatísticas, então, para quantificar o quanto acurado em termos de posição esse dado é. Então, temos como quantificar a incerteza dessa categoria, acurácia posicional. Quanto à categoria acurácia temporal, ela faz referência à exatidão encontrada na componente temporal dos dados geoespaciais. E a acurácia temporal, ela é subdividida em a exatidão de uma medida de tempo, que refere-se à acurácia de um determinado atributo temporal, seja ele um evento ou período, em relação ao valor real. A consistência temporal, que informa se a ordem em que ocorrem os eventos, períodos, está coerente com a unidimensionalidade do tempo, ou seja, o tempo é como um vetor que acontece linearmente, ou seja, um evento, nós temos os dias, né, do calendário, dia 1, 2, 3 ou 4, um evento que aconteceu hoje, eu não posso dizer que, ou eu não posso atribuir um evento que aconteceu hoje, que aconteceu há 2 dias atrás, o que aconteceu no futuro. Não, ela aconteceu num dia único, e somente em um dia, então ele tem essa unidimensionalidade do tempo a ser considerado. E a validade temporal, que está relacionada com a validade de uma determinada medida em relação ao tempo. Temos também a categoria da acurácia temática, que diz respeito à correta interpretação das feições e atributos, bem como ao seu enquadramento nas classes previstas no modelo conceitual. Então, dentro dessa categoria da classe temática, temos a acurácia por classificação. Aqui, então, temos um exemplo, temos essa imagem de satélite que representa o dado de referência ou verdade, e aqui nessa área foi identificado que esse dado ele deveria, então, ser classificado como vegetação cultivada. Contudo, ao se comparar o produto representando uma classificação, tem-se que essa área, contudo, ela foi classificada como solo exposto, então ela foi classificada de uma forma errada. Esse tipo de dado
então gerado a partir de uma classificação, ele então está degradando a qualidade quanto à acurácia temática. É, como avaliar a qualidade de uma forma assim mais assertiva, então? Com a completude, por exemplo. Como avaliar a qualidade da completude? Então, lembrando que a completude é a qualidade técnica que indica excesso ou omissão de objetos. No caso de excesso, então lá nessa especificação técnica, no capítulo 3 e na página 3, tem-se essa tabela que indica a medida porcentagem de itens em excesso. Então, tem-se aqui um exemplo. Considerando a situação da figura, então, temos aqui o produto dado pelas bolinhas azuis e temos os dados do terreno ou dados verdade, que são representados por esses retângulos vermelhos. Então, percebe-se que há dois objetos no produto, esses dois aqui, quando fizermos a sobreposição aqui, que há dois objetos no produto que não encontram correspondência na referência, no terreno. Então, esses objetos não têm correspondência nenhuma. Logo, a medida retorna aqui. Itens em excesso temos 2, 1, 2, e tamanho da referência é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, logo, essa inconsistência é de 40% quanto à completude do item excesso. Utilizando, então, essas mesmas figuras quanto ao item omissão, então, percebe-se que há um objeto de referência no terreno, esse aqui, então, que não encontra correspondência no produto. Então, não tem nenhum produto, não tem nenhuma bolinha aqui azul sobre ele. Logo, a medida retorna que um do total de 5 objetos, então, não tem, foi omitido. Então, 20%, 20% desse produto está com um erro devido à omissão desse objeto. Então, isso é uma quantificação então, do item completude. Como avaliar, por exemplo, a qualidade da acurácia posicional? Bom, ela é obtida a partir do cálculo das diferenças entre as coordenadas de feições em uma fonte de maior referência e seus pontos homólogos no produto a ser avaliado. Nessa CQDG, no capítulo 3, na página 22, temos a tabela 21, que ela aponta a medida do padrão, medida PAP-PCD planimétrico, ou seja, medida padrão de acurácia posicional para produtos cartográficos digitais planimetria, que é aqui então temos um pedaço dessa tabela, onde temos aqui então uma descrição de como fazer essa avaliação da acurácia posicional. Então ela faz aqui uma descrição e descreve então como calcular estatisticamente esses erros e comparar esse erro com os valores da tabela PEC, que é então exatamente aquele cálculo que vocês fizeram na aula sobre escala. Então, de qualquer maneira, então aquele cálculo que vocês fizeram sobre escala, de encontrar o erro e verificar em qual escala aquele referido dado geoespacial se encaixa, a forma de executar aquele cálculo está descrito então nessa ET. Por fim, então, temos o perfil MGB, que é o perfil de metadados geoespaciais do Brasil. Este visa estabelecer uma estrutura comum para a descrição da geoinformação produzida no país, mediante um vocabulário padronizado segundo as normas internacionais sobre o tema, mas adaptado para a realidade nacional. Então, aqui é a capa desse perfil MGB, na versão 2.0, e nós não vamos aprofundar neles nesse momento, porque esse assunto será tratado em outra aula. Então, em resumo, os dados geoespaciais de referência no nosso território, no Brasil, eles são, os que já foram produzidos ou foram provavelmente produzidos de acordo com as normas e padrões vistos nessa aula. Eu só coloco provavelmente entre parênteses, porque eu não conheço todos eles, mas então muito provavelmente
eles são ou foram produzidos seguindo essas normas. Que, por exemplo, essas bacias hidrográficas que estão disponíveis lá no site da INDE, essas com certeza então foram produzidas de acordo com as normas e padrões que vimos aqui nessa aula. Até porque para poder carregar, né, um dado geoespacial na INDE, ele tem que ser produzido de acordo com as normas e padrões estabelecidos e vigentes. Outro exemplo também, quando formos lá no site do IBGE para baixar alguns dados geoespaciais para fazermos o download, esses produtos do IBGE, por exemplo, aqui mostrando lá na área de download, esses produtos com certeza foram produzidos de acordo com normas e padrões descritos ou descritos nos diferentes órgãos do Brasil, até mesmo o IBGE, o Exército e alguns deles que acabamos de ver, né, nessa aula. Então, por fim, eu vou deixar aqui uma recomendação para assistir esse vídeo, a infraestrutura, papos cartográficos, a infraestrutura nacional de dados espaciais e sua aplicabilidade. Então, esse vídeo é um seminário, bate-papo entre diferentes profissionais que estão ligados diretamente com a construção, né, com a construção da INDE, e eles abordam de uma maneira assim, muito legal a importância dessas normas e padrões nesse contexto da INDE. Inclusive, muitos desses profissionais eles estão envolvidos direta ou indiretamente na construção da infraestrutura nacional de dados espaciais. Então é um complemento muito bacana para assimilar, entender a importância desses conceitos, dessas normas e padrões que vimos aqui nessa aula. Então essas são as referências utilizadas nessa aula e por isso era hoje. Até a próxima.